das fãs da igreja, amém? Tive muita alegria, mas o culto, podemos estarmos na presença do nosso Deus, compartilhando de uma maravilhosa palavra dada por Ele mesmo aos nossos corações, amém? Assim como foi falado pela irmã Marcelene, a palavra hoje ela vem encontrar guarida nos nossos corações e venha frutificar segundo pela qual ela foi plantada nos nossos corações, amém? Os irmãos está abrindo a palavra de Deus em Salmos de número 1. Nós estaremos lendo do verso de número 1 até o verso de número 6. Salmos de número 1, verso de número 1 ao 6. Salmos é um livro que é fácil de encontrar, né? A gente abre a metade da Bíblia e vai chegar no livro de Salmos. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 1, verso de 1 a 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Se você for rápido de Bíblia, gostaria que você estivesse abrindo lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7. Até o versículo de número 10. Jeremias 17, versículo de número 7, até o versículo de número 10. Amém? Amém? Diz assim então a palavra do Senhor, Jeremias 17, do 7 ao 10. Bem-aventurado ou bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Somente até aí. A igreja pode se sentar. Deixe sua Bíblia lá aberta no Salmos número 1, que nós lemos, e nós estaremos falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: continue florescendo. Irmãos, esses últimos dias, Deus tem falado no meu coração a respeito dessa passagem que nós acabamos de lermos e ouvirmos. Nessa passagem relata a respeito da vida do ímpio e relata também a vida do justo. Alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que esses salmos de número 1, que são apenas 6 versos, eles dizem assim que esses 3 primeiros versos ele fala a respeito do justo, e esses 3 últimos versos, que é o verso número 4, 5 e 6, fala a respeito do ímpio. E aqui fala assim que o justo é aquela pessoa que busca Deus. O justo é aquela pessoa que confia em Deus, que tem uma vida com Deus. O justo é aquela pessoa que anseia estar na presença de Deus. Ele entrega a sua vida para Deus, porque ele quer viver as promessas de Deus, ele quer viver os planos de Deus em sua vida. O justo é aquele que entrega as suas necessidades perante o altar do nosso Deus. Por quê? Porque ele tem a confiança de que Deus há de trabalhar, há de fazer tudo aquilo que ele tem colocado, tem confiado nas mãos do Senhor. Já o ímpio ele é totalmente diferente do justo. O ímpio ele não está nem aí para as coisas de Deus. Você fala das coisas de Deus para ele e zomba de Deus. O ímpio ele não respeita Deus. O ímpio é aquele que fica fazendo piadas a respeito de Deus. Ele desfaz de Deus. Ele acha que ele é melhor do que Deus. Ou seja, muitas vezes ele acha que ele é melhor do que todas as coisas, ele é melhor do que tudo, e muitas vezes ele se coloca no lugar de Deus, achando que tudo provém dele, e se ele não fizer, Deus não vai fazer por ele. É assim que é a vida do ímpio. E o salmista aqui, em Salmos 1, no verso de número 1 e 2, ele fala assim, logo para nós no começo, dando um conselho. Ele fala assim que bem-aventurado é o varão que não anda, segundo o conselho do ímpio. Ou seja, bem-aventurado é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio ele planeja o tempo todo fazer aquilo que é mal. Ele planeja o tempo todo, maquina o tempo todo fazer aquilo que é ruim aos olhos do nosso Deus. Se você for lá em Provérbios, depois você pode estar lendo na sua casa, em Provérbios 4, nos versos de número 14 a 16, ali diz assim que não entres na vereda dos ímpios, e nem andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passe por ele, desvia dele, passa de largo, ou seja, passa de lado quando você vê o ímpio, pois eles não dormem, se não fizerem o mal. Foge deles o sono, e enquanto eles não fizeram alguém tropeçar, enquanto eles não fizeram alguém cair, eles não conseguem dormir, eles passam a noite toda maquinando em fazer mal para alguém, ou seja, ele fica maquinando o tempo todo em fazer mal para as pessoas. O projeto do ímpio é ver a pessoa em ruínas, o projeto do ímpio é ver a pessoa se dando mal aos negócios. O projeto do ímpio é destruir as famílias que quer viver bem, que quer viver na presença de Deus, que quer ter uma vida próspera. Os planos do ímpio é destruir inclusive os planos do justo. Por quê? Porque ele sabe que as bênçãos do Senhor são sobre a vida do justo. Então ele vai querer fazer de tudo para destruir as bênçãos do Senhor sobre a vida do justo. Os planos do ímpio é destruir tudo aquilo que é bom.
Há muitas pessoas que andam ao nosso redor, mas que não querem o nosso bem. Muito pelo contrário, eles querem o nosso próprio mal. Eles planejam o mal contra nós. Eles não querem que nós venhamos sermos prósperos, e sim que nós venhamos ser pessoas derrotadas diante da sociedade, com famílias derrotadas, com projetos falidos. E quando eu falo de ser próspero, não é nós sermos ricos. Ser próspero é não faltar nada em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. O plano do ímpio é maquinar a derrota do justo. Em Salmos 37, verso 12, diz que o ímpio, ele maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Imagine a raiva que o ímpio tem do justo. Para ele ver o justo ele ranger os dentes, é porque ele tem raiva, ele tem ódio. Ele não gosta de ver o justo prosperar. Ele não gosta de ver o justo fazer aquilo que é certo. Ele não gosta que o justo faça aquilo que é bom, aquilo que agrada os olhos do Senhor. Por isso que ele range os dentes, por isso que ele maquina o mal contra as nossas vidas. Ou seja, o ímpio sabe que o justo tem a promessa de Deus sobre a sua vida. Então ele vai fazer de tudo para que a promessa de Deus não se cumpra na vida do justo. Por quê? Porque ele não quer ficar olhando o justo prosperar, ter uma vida boa, ter uma boa família, e a vida dele continuar a mesma coisa. Então ele quer que ou ele seja melhor do que o justo, ou que o justo não seja maior do que ele. Então ele vai fazer de tudo para que o justo não prospere. Ele vai trabalhar contra o justo. Ele irá tentar de diversas maneiras achar falhas na vida do justo, ou tentar fazer o justo se corromper com as coisas do mundo, com as coisas que o ímpio oferece, muitas vezes com tentações sedutoras que tentam nos tirar da presença de Deus, derrubar o ímpio, o justo, na verdade. Então ele vai tentar fazer de tudo para ver o ímpio se corromper com as coisas que ele mesmo oferece, ou que o mundo oferece. Lembra o que fizeram com Daniel? Eles procuraram o tempo todo uma falha de Daniel, para poder eliminar os planos de Deus na vida de Daniel. Eles procuraram de toda forma, mas não acharam. E Daniel, ele era um homem de Deus. Daniel, ele era um homem de oração. Daniel, ele era um homem que tinha uma comunhão com Deus. Daniel, ele era um homem que ele tinha uma vida com Deus. Orava 3 vezes ao dia, buscava Deus, clamava a Deus, apresentava as causas das pessoas, do seu povo diante de Deus. Então, os homens maus, os ímpios que não temiam a Deus, eles falaram assim para o rei: olha, rei, faz um decreto para que no período de 30 dias nenhum homem na província venha orar a qualquer Deus, e que não venha fazer nenhuma petição a nenhum Deus a não ser ao Senhor, ó rei. O rei, então, ele não sabendo do plano do ímpio, porque o ímpio ele maquina as coisas, ele planeja para que os planos dele não venham dar errado. Então ele chega diante do rei, faz essa proposta. O rei, não sabendo do que se tratava, o rei vai lá e sela com seu anel. O anel ali, ele não podia, o selo do anel não podia ser revogado, aquela lei, pelo período que ela foi determinada. Então o rei ali sela com seu anel que durante 30 dias nenhum homem pudesse estar orando a nenhum Deus e nem fazer qualquer petição a não ser do próprio rei. E aí então o ímpio, lembra que o ímpio ele não dorme enquanto ele planeja o mal contra alguém? O rei selou. Aí os ímpios vão lá na casa de Daniel, achando que Daniel
não iria mais orar, buscar a Deus, queria se corromper com as coisas que o ímpio colocou. Eles vão até a casa de Daniel, chegam lá e eles encontram Daniel orando a Deus, buscando a Deus, tendo a sua intimidade com Deus. E aqueles homens maus e ímpios, eles vão até a casa do rei e falam assim: olha, rei, Daniel, ele transmitiu a lei. O senhor selou com o seu anel de que pelo período de 30 dias nenhum homem pode estar orando, buscando qualquer outro Deus, a não ser chegar diante de ti e falar as petições. Então Daniel, ele não respeitou a lei. E conforme ele não respeitou a lei, ele teve que ser lançado na cova dos leões, porque essa era a sentença para quem respeitasse esta ordem dada pelo rei. E Daniel, então, ele foi ali lançado na cova dos leões. E os índios, então, já começam então a comemorar. Acharam que era o fim de Daniel, que Deus não iria livrar a Daniel naquela situação. Só que são nessas situações, aparentemente, que nós achamos que é sem saída, que o justo não devia agir de Deus sobre a sua vida. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vocês verem a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. O justo, ele vê as mãos de Deus em tudo ele vê a provisão de Deus, em tudo ele confia em Deus, principalmente nos momentos de dificuldade. Salmo 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado, lança a tua preocupação sobre o Senhor e Ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. E foi isso que Daniel fez. Daniel lançou as suas preocupações diante de Deus. E Daniel então ele passa ali a noite toda na cova dos leões. E ao amanhecer, o rei, com seu coração pesado, porque ele sabia que Daniel era um homem de Deus, o rei chega juntamente com aqueles homens ímpios que fizeram ali o rei assinar o decreto, assinaram a lei. Diz a história assim que o rei chega então triste diante da cova dos leões, e isso está escrito lá em Daniel, capítulo 6, versículo 20 em diante. O rei então chama Daniel e fala assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia que teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrou das covas dos leões? E Daniel então responde: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse mal nenhum a mim, porque ele foi achado em mim inocência diante dele. E contra ti, ó rei, eu não cometi mal algum. Então o justo, ele não respeita somente o ímpio, mas também como ele respeita também a Deus. E foi achado inocência em Daniel. Por quê? Porque Daniel ele permaneceu justo diante das dificuldades, diante das provações, diante do decreto que foi decretado para ele. Ou seja, ele foi achado justo diante de Deus, porque ele não se corrompeu com aquilo que o ímpio apresentou. Eu lembro uma vez que no serviço onde eu trabalhei, o líder ali não era cristão. E logo na entrevista ele perguntou assim: olha, você é crente? Eu disse: eu sou cristão. E ele já logo falou assim: olha, eu vou avisar para você desde o começo que eu não gosto de crente. Mas me contratou, acabou contratando para o serviço. E passado então ali algum tempo, começou a perseguição dele contra mim. Ele passava pelo meu setor de trabalho, e aí eu estava meditando na palavra de Deus, estava ali ouvindo louvor. E dali para frente ele começou então a planejar
alguma coisa para eu ser dispensado da empresa. E ele começou então a me defamar como o líder maior. Só que os dois líderes estavam fazendo algo que era errado na empresa. E ele sabia que eu era cristão e que não iria participar das coisas que eles estavam fazendo errado, não iria apoiar. Eles então planejaram me mandar embora da empresa. E o mandato do líder maior iria vencer no mês de abril. E o líder maior disse para o encarregado e falou assim: olha, porque não gostava de crente, aliás, os dois não gostavam de cristão, porque para eles planejar algo contra um homem de Deus, que buscavam a Deus, somente sendo pessoas que não gostavam de cristão. E o líder maior então ele fez um concordado com o líder menor e falou assim: olha, antes de acabar o meu mandato, eu vou mandar o Anderson embora. E nós como igreja de Cristo, nós começamos a orar a Deus, começamos a buscar a Deus, interceder a Deus por essa causa. E o líder menor então já estava comemorando a vitória. Igual aqueles acusadores de Daniel, lembra? Já estavam comemorando. Eu quero ver se o Deus que eles servem se vai impedir de fazer aquilo que nós planejamos. Então ele começou então a comemorar a vitória, começou a espalhar para os funcionários que também trabalhavam naquele local. Falava assim: esse aqui já está com seus dias contados na empresa. Logo, logo você vai ver que o homem vai mandar embora. E ele estava ali toda hora, passava, zombava, dava risada, e passava ali por mim ali zombando, porque o ímpio ele gosta de zombar daquele que é justo. E antes de acabar o mandato do líder maior, as pessoas descobriram que eles estavam fazendo coisas erradas na empresa. E no final da história, o líder maior foi expulso da corporação e o líder menor foi mandado embora. E eu permaneci trabalhando na empresa. Por quê? Porque eu merecia? Não porque eu merecia, mas porque eu fui achando justo diante de Deus, porque eu não me corrompi com aqueles homens. E quem é justo diante de Deus alcança as suas misericórdias. Por isso que o ímpio ele vai fazer de tudo para que eu e você, para que nós venhamos se corromper com as coisas do mundo, se corromper com as coisas que o ímpio nos oferece. Por quê? Destruir as promessas de Deus sobre nós. Se eu tivesse me corrompido juntamente com eles, teria sido mandado embora. E além disso, teria passado vergonha. Por quê? O ímpio pode fazer qualquer coisa, as pessoas aplaudem. Vai um justo fazer uma coisa errada? Vai um crente fazer aquilo que é errado? A sua fama corre pelo bairro todo. A sua fama corre pelo estado todo. Olha lá, é esse aí que é os crentes? É esse que é os justos? É esse que são os santos que eles falam? Por isso que o justo, como fala aqui nos Salmos, ele tem que ser a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Por quê? Porque ao seu tempo prosperará. Ou seja, ele tem que esperar pelo tempo de Deus as coisas acontecer. E não fazer como o ímpio, que não está nem aí para Deus. Não está nem aí para o prejuízo que ele vai causar. Ele não pensa no próximo, ele pensa nele. Já o justo não pensa nele, ele pensa no próximo. Em não ferir o próximo, em não machucar o próximo, ele ora pelo próximo, ele busca pelo próximo. Se for possível, ele tira de si e dá para o próximo. O ímpio é diferente. O ímpio, se puder, ele tira até aquilo que você não tem. Até aquilo que você não tem, ele quer tirar. Por quê? Porque ele maquina o mal está dentro do seu coração.
E o salmista então ele nos dá esse conselho dizendo: olha, foge desse tipo de pessoas que querem seu próprio mal, que projetam mal contra as pessoas e até mesmo contra Deus. Por quê? Porque são essas pessoas que querem nos corromper a vivermos contra Deus, contra as pessoas, sendo elas do convívio espiritual, como familiar, como amigos, como aqueles que estão ao redor. O ímpio, eles armam ciladas para o justo, e eles mesmos acabam muitas vezes caindo em armadilhas. E aquele justo que se corrompe com as coisas do ímpio, também acabam caindo também em armadilhas. Lembra da vida de Amã e Mardoqueu? Amã, ele era um oficial do rei. Estou falando da história de Esther. Amã era um oficial do rei, e ele diz assim: ó rei, existe um povo aí fora que são diferentes de nós, e que, se o senhor me der autorização, eu vou lá e acabo com esse povo. Esse povo que ele estava falando era o povo de Deus, eram os judeus. E Esther, que era mulher do rei, também ela era uma mulher judia. Então Esther fica sabendo da história através do seu tio Mardoqueu, que estava sentado na porta do palácio com suas roupas rasgadas, em sentido de humilhação. Então Esther pergunta o que está acontecendo. Seu tio relata a história e fala assim: olha, o seu povo, o nosso povo, está condenado à morte. Ela fala assim para o seu tio: olha tio, fala para o povo de Deus jejuar por 3 dias. O povo então começa a jejuar, começa a buscar a Deus, começa a colocar aquela situação diante de Deus. E a mãe então começa a fazer uma forca para enforcar o tio de Esther. E ele então faz uma forca e deixa lá no pátio. E passados 3 dias de jejum, a rainha Esther ela se apresenta diante do rei. Uma mulher que a rainha ela não poderia se colocar de frente do rei, a não ser que o rei chamasse. Por isso que ela pediu um jejum, porque se ela se apresentasse diante do rei, o rei poderia matar ela. Aí então ela pediu para que o povo orasse, jejuasse. Passados 3 dias ela chega até perto do rei. Se o rei não estendesse o cetro, as pessoas poderiam matar elas. O soldado poderia matar, tinha ordem. E quando então ela chega diante do rei, o rei estende o cetro, pergunta a respeito do que ela queria ali diante do rei. Esther então chega e fala para o rei: olha rei, se eu achei graça aos seus olhos, deixa que eu faça um banquete para você e para o ímpio, Amã. O rei então gosta da história, vê que Esther tem algo a dizer, ele concorda com o banquete que a rainha Esther iria fazer para ele. O rei vai lá, toma vinho, participa do banquete e fala assim: o que foi que você quer falar comigo, Esther? Colocando aqui nas minhas palavras. Esther chega novamente e fala assim: ó rei, se eu achei graça diante da tua presença, deixa eu fazer para o senhor um banquete de novo amanhã. O rei então autoriza a rainha a fazer um novo banquete no dia de amanhã. E a rainha Esther então já chega já com um olhar diferente, um semblante diferente. E ali ela faz aquele banquete para o rei, chama Amã, o ímpio, o mau, que queria matar o povo de Deus. O rei então pergunta para a rainha: o que foi que está acontecendo?
E ela fala assim, a respeito da história que está acontecendo. Ela fala assim: praticamente o meu povo está vendidos, meu povo está condenado à morte aí fora. E o rei então fica indignado com a história e fala assim: quem é que está ameaçando o seu povo? Ou seja, quem é esse opressor? Quem é aquele que está oprimindo o teu povo? Quem é que está condenando o teu povo à morte? Esther então, em outras palavras, ele fala assim: é este, é Amã. O rei então fica indignado com aquela história, porque o rei tinha Amã como seu braço direito. O rei então manda enfocar a mão na própria armadilha que ele armou para Mardoqueu. A própria armadilha que seria para enforcar o homem de Deus acabou sendo preparada para enforcar a vida do ímpio, a vida do mal. Então o justo ele deve não andar no segundo, não andar segundo os conselhos dos ímpios, mas ele deve andar segundo o conselho de Deus, segundo aquilo que Deus tem falado ao meu seu coração. O salmista estava dizendo aqui que, ainda que o justo tenha que enfrentar dificuldade, ele deve permanecer fiel. A confiança do justo deve permanecer em Deus, ainda que venham as propostas, ainda que tudo pareça ao contrário. O justo ele deve meditar na palavra de Deus. O justo ele tem que meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. O justo deve ter uma busca por Deus, ansiar pela presença de Deus. Ele deve buscar a Deus sempre. Por quê? O salmista compara aqui o justo como uma árvore. O salmista ele fala assim que o justo ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro da água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Ou seja, a árvore que está plantada junto ao ribeiro, ainda que ao seu lado estava uma cena terrível, estava seca e nada, ainda que em sua volta tudo pode estar morto, sem vida, mas se ele estiver plantado junto ao ribeiro das águas, ele continuará florindo, e no tempo certo irá dar seu fruto. Bem-aventurado é aquele que desfruta das bênçãos de Deus. Bem-aventurado é aquele que espera o fruto frutificar, o fruto alimentar, o fruto nascer. O que quer dizer isso para a minha vida, pastor? Bem-aventurado é aquele que espera as promessas de Deus serem cumpridas em sua vida. A árvore que está plantada junto ao ribeiro das águas, como nós lemos, ela está sempre verdinha, está sempre florida. No seu tempo certo, ela dá o seu fruto. Agora, a árvore que não é plantada junto aos ribeiros, ela é uma árvore seca, uma árvore que não dá fruto. Ela é como a vida do ímpio, só serve para ser arrancada e lançada ao fogo. Por quê? Porque não dá fruto, não floresce, não tem sombra que abriga ninguém. Agora, uma árvore que ela é florida, ela causa sombra, ela dá fruto, ela serve de descanso. Quem é que não gosta de descansar debaixo de uma árvore? Debaixo de uma sombrinha, muitas vezes ele colocar uma rede, ou ali procurar um fruto e achar. Assim é a vida do justo. Isso é o que o salmista falou para o justo: olha, não seja como o ímpio. O ímpio não tem nada para oferecer, mas o justo, ao seu tempo, ele prosperará. O justo, ele tem algo para oferecer. A árvore, quando está plantada junto ao ribeiro das águas, ela dá o seu fruto, e através do seu fruto ela alimenta outras pessoas. O ímpio não tem nada para alimentar ninguém.
Muito pelo contrário. O ímpio, como foi falado, até aquilo que nós não temos, ele quer tirar. Só que a árvore que dá fruto também leva pedrada. Quem muitas vezes não vê uma árvore com fruto, não pega ali uma pedra, um pedaço de pau e joga lá no fruto para que esse fruto caia para poder se alimentar do fruto. Eu quero dizer assim que, mesmo nós sendo justos, mesmo nós estando florido, mesmo nós dando fruto, nós ainda podemos levarmos algumas pedradas de alguém. Nós podemos levar ainda muitas espetadas de alguém. Mas isso, eu e você, nós não podemos ferir com essas coisas. Por quê? Porque quando nós sabemos que alguém está se apedrejando ou lançando pedaços de madeira ou algo para derrubar os nossos frutos, é sinal que os nossos frutos irão alimentar alguém. Então, quando as pessoas falam assim, olha que tipo de crente é você? Eu sou daquele tipo de crente que tem algo para alimentar você. Eu sou o tipo de crente que eu sou plantado junto às águas, ao ribeiro, cujas minhas raízes são firmadas em Cristo Jesus. E mesmo Cristo Jesus que faz algo florescer em mim e dar fruto em mim, é o mesmo Cristo que pode também fazer isso na sua vida. Ele também pode te alimentar, mas as suas raízes têm que estar firmadas junto às águas. E no tempo do Senhor, o Senhor também vai fazer também algo prosperar na sua vida. Então seja algo que frutifique na vida de alguém. Semeie a palavra do Senhor na vida de alguém. Ah, pastor, eu estou cansado de falar e não ver o resultado. Uma árvore para dar fruta, ela não dá fruto do dia para a noite, mas ela tem o tempo certo de dar o seu fruto. A árvore, muitas vezes, ela precisa ser regada, adubada, tratada, mas no tempo certo ela prosperará. Eu quero dizer para você que não pare de orar, não pare de buscar, não pare de semear, porque ao seu tempo prosperará. Amém? Não desista das suas orações, não desista das promessas de Deus. Não faça como o ímpio, mas faça como o justo, que ao seu tempo prosperará e que na presença de Deus ele continua ali com as suas árvores, as suas folhas verdes, dando o seu fruto no tempo certo. Não desista das promessas de Deus, permaneça firme para ver os frutos de Deus frutificar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos